O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, último domingo de 2023. E estamos aqui para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe e envolva a todos e todas neste momento. Que a luz do Mestre amado possa penetrar nos nossos lares, nos ambientes aonde nos encontrarmos, envolvendo o nosso planeta com muito amor, com muita paz, com muita compaixão. Hoje estamos estudando o capítulo de número 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. Nós vamos fazer a leitura do próprio capítulo, o item de número 11, nas instruções dos Espíritos, a mensagem chamada O Egoísmo, e é do Espírito de Pascal. Isso não, desculpe, Emmanuel, pulei aqui. Emmanuel de Paris, 1861. E nos diz assim: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por esta lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedroços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expelais dos vossos corações. Façamos a nossa prece, agradecendo como sempre a Deus nosso Pai a oportunidade da vida e das nossas vidas. Este grande momento, Senhor, em que recebemos, através desta lei de amor, de misericórdia e justiça, a reencarnação, para que aqui, Senhor, possamos, através das vicissitudes, do nosso empenho, do lapidar os nossos vícios, transformando em sentimentos, transformando, Senhor, em amor, em pureza, em misericórdia, acima de tudo, compreendendo-nos filhos de Ti, irmãos de Jesus. Envolva-nos, Senhor, em vibrações de muita luz, que possamos aproveitar ao máximo esta manhã, que possamos entender a profundidade deste capítulo, desta mensagem do amado Mestre, que nos propõe amar o nosso semelhante assim como nos amamos, para que possamos refletir o quanto realmente nós nos amamos. Com a permissão dos amigos que coordenam este momento, nós pedimos licença para dar por iniciado o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. E para trabalhar conosco, então, hoje temos o nosso companheiro Marcelo Rosa, que é trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando nas áreas da divulgação, do estudo e da mediunidade. Com a palavra, então, nosso companheiro.
Queridas irmãs e queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor seja sempre em nossos corações. Dando sequência ao estudo de Evangelho segundo o Espiritismo e encerrando de maneira especial os estudos desse ano. Nós hoje vamos refletir o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, e que tem como itens o mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. A parábola dos credores e devedores. Dai a César o que é de César. E das instruções dos Espíritos, as mensagens que falam a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos. E a pergunta final: dever-se-á expor a vida por um malfeitor? Amar o próximo como a si mesmo, disse-nos nosso Senhor Jesus Cristo. A lei de amor. Amar. Mas amar efetivamente em que nível? Em que grau de consciência? Qual é a dimensão da nossa própria amorosidade? O amor tem sido decantado ao longo dos séculos e séculos da história da civilização humana. O amor comparece como o móvel de todas as ações humanas. Decantado na poesia, na literatura, na ciência, nas artes, na filosofia. O amor, efetivamente, é a alma do universo. Mas, às vezes, dizemos com facilidade, eu te amo. Mas será que, efetivamente, comparece o sentimento do amor? Ou é uma outra emoção? Uma outra sensação que toma o lugar do amor, mas não é o amor, mas parece o amor. Será que eu te amo por inteiro, ou eu amo apenas uma parte de você? Que pode ser apenas o teu corpo, pode ser apenas o teu bolso, a tua posição. Será que eu te amo por uma sensação, por uma paixão, ou eu te amo por uma função da alma? Será que eu sou capaz de te amar apenas porque você está à minha frente e desperta o meu desejo? Ou eu te amo mesmo que você esteja distante, algures, mesmo que já tenha desencarnado? Às vezes amamos como crianças, como adolescentes, em busca do amor maduro, de um amor maior, que é a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, não por acaso, ao encerrar o estudo das bem-aventuranças no capítulo anterior, falando que bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Vai agora nos apresentar a lei de amor. E ele começa com uma passagem magistral de Mateus, capítulo 22, em que os fariseus, reunindo-se, perguntaram a Jesus: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Qual o mandamento supremo da lei de Deus? Uma pergunta, aliás, oportuna naquela época, porque além da Torá, do Pentateuco mosaico, eles estavam sob o crivo de 613 ordenações, 365 positivas, aquilo que se deveria fazer, 218 negativas, proibições. Eram muitas ordenações. Qual o mandamento maior, eles perguntam. E Jesus, respondendo a eles, respondeu a todos nós, dizendo calmamente: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro de todos os mandamentos. Amar. Amar em plenitude. Amar a Deus, o Pai Criador primordial, o Autor da vida e das nossas vidas, o incomparável Pai de tudo e de todos. Amar, não apenas no sentido de louvor, de gratidão, de reconhecimento, mas para que nós possamos, efetivamente, pelos laços inequívocos da amorosidade, nos aproximar da grandeza do psiquismo divino. Mas o caminho de Jesus começa pelo coração. É necessário abrir o sacrário dos nossos sentimentos maiores, para que esse seja um amor verdadeiro, seja um amor visceral. Ele precisa alcançar as marcas profundas que tipificam o nosso caráter. Não pode ser um amor circunstancial, não pode ser o amor das aparências. Ele precisa alcançar o ádito do meu coração. Ele precisa me elevar, ele precisa incendiar os meus sentimentos mais nobres. Ele precisa me arrebatar para que ele seja natural, para que ele seja espontâneo, para que não seja apenas aquele amor cerebral, para que não seja um amor teórico, mas que ele possa efetivamente nos vitalizar. Mas não basta de Jesus amar apenas com o coração. É necessário também amar com toda a nossa alma. Mas o que significa isso? A alma somos nós, que aqui estamos. O espírito, temporariamente reencarnado. Aqueles que estamos na vilegiatura carnal. Portanto, amar com toda a alma significa aqui e agora. Porque hoje é o meu dia de amar. Hoje é o meu dia de aprender a amar um pouco mais. Hoje é o meu dia de aprender a amar um pouco mais aqueles que estão à minha volta. Porque o amor tem pressa. Deus tem pressa para que esse amor efetivamente possa fecundar os nossos sentimentos mais nobres. Amar com toda a alma significa dar-se conta que as potências da alma precisam ser lubrificadas, luarizadas pelo amor. Para que, por exemplo, a nossa liberdade, o meu livre-arbítrio, possa agir consoante a amorosidade. Porque quem ama, liberta. Quem ama deve sempre respeitar a vontade do outro, a sua individualidade, as suas possibilidades e, especialmente, as suas necessidades. Controlando a sua crítica, a sua condenação, em nome da liberdade, que somente o amor verdadeiro é capaz de construir. Amar com toda a inteligência, para que o nosso seja um amor lúcido, um amor coerente, um amor maduro, não aquele amor da ilusão, não aquele amor das sensações ou das paixões escravizantes. Amar com toda a nossa vontade, com a boa vontade, para que seja um amor de alegria, para que seja um amor de gratidão, para que seja um amor efetivo. Mas diz Jesus ainda, é necessário também amar com todo o espírito. Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque em João capítulo 3, disse Jesus, o Espírito sopra e não sabeis de onde ele vem e nem para onde ele vai. Porque o amor, ele fala simultaneamente
da nossa sagrada origem e da nossa nobre destinação. O amor é o zênite e é o nadir. O amor é imanente e inerente em todos nós. Nenhum ser senciente do universo que esteja desprezado pelo amor. Portanto, o amor nos acompanha, quer estejamos no plano físico ou no plano espiritual. E aqueles que já retornaram à pátria espiritual, os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos afetos, os amigos benfeitores. Em nome desse amor, eles continuam nos acompanhando a par e passo. Mas na sequência, Jesus surpreende os fariseus e diz, e aqui tendes o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o vosso próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque toda a lei e todos os profetas, ele diz, estão contidos nesses dois mandamentos. Portanto, não é suficiente amar a Deus, amar a natureza, respeitar o meio ambiente, a sua conservação, os animais. É necessário também amar o nosso próximo. O próximo mais próximo, sem dúvida, começando na constelação familiar, com aqueles que estão ao nosso lado, não por acaso, os filhos, os pais, os irmãos consanguíneos, mas também os amigos, os vizinhos, mas também a toda a humanidade. Porque esse amor não pode ser circunscrito, ele não pode ser limitado, ele não pode ser ergastulado conforme os meus preconceitos, conforme as minhas preferências, as minhas afinidades. Ele precisa comparecer de uma maneira ágape. Precisa ser um amor abundância, um amor gratuidade, um amor exuberância, para que ele possa planificar-se, para que ele possa enriquecer a minha vida e, naturalmente, aqueles que estão comigo. Mas, à luz da psicologia profunda, quando Jesus diz que devemos amar o próximo, mas de maneira análoga à que nós amamos a nós mesmos, é uma proposta inequívoca para desenvolver o alto amor. O alto amor, que não tem absolutamente nada a ver com orgulho, com vaidade, com presunção. Ao contrário, é um exercício de humildade, de introspecção, de interiorização, porque nos convida ao autodesenvolvimento, ao autodescobrimento de quem realmente somos, para que possamos alcançar um pouco mais de autorrespeito, de autodignidade. O alto amor, que leva-nos a refletir sobre o móvel das minhas ações morais no meu dia a dia, que nos convida à meditação, a uma autocrítica, verificando aonde estamos acertando e aonde estamos errando. Aquilo que estamos fazendo bem e aquilo que podemos fazer melhor. Um exercício interior, no silêncio, na acústica do nosso coração. Por quê? Porque se eu estiver cuidando melhor de mim, eu com certeza cuidarei melhor do nosso próximo. Como é natural. Mas o grande desafio é que no momento que nós estamos vivendo na Terra, nessa hora barôntica, nesse momento ciclópico, há muito alto amor, mas há muito alto desamor, que é o contrário. O alto desamor, ele comparece silenciosamente, às vezes, no nosso inconsciente, porque nós não nos conhecemos, ocupando espaços valiosos,
E normalmente ele se apresenta em duas vertentes principais. A primeira é a chamada autopiedade. O famoso coitadinho de mim. Mas acontece que eu estou sofrendo tanto. Eu tenho tantos problemas, tenho tantas dificuldades, tenho tantos enfrentamentos. Parece que estou carregando o mundo nas costas. O que absolutamente não é verdade. Porque nada, absolutamente nada, se nos acontece por acaso. O acaso não preside a vontade de Deus. E, portanto, a autopiedade, ela é extremamente paralisante, incapacitante. Drena não apenas a nossa alegria, mas a nossa própria afetividade. A outra construção negativa do autodesamor é a chamada autocrítica destrutiva. É certo que na vida atual precisamos ter um olhar crítico, refletindo no bem e no mal, analisando as virtudes e os vícios, não para apontar o dedo para o outro, não para castigá-lo, condená-lo, mas para fazer uma autoanálise, para refletir na minha própria experiência, no meu comportamento. Mas, às vezes, essa crítica se torna pesada demais. Eu não sirvo para nada. Tudo que eu faço dá errado. Ninguém repara no que eu faço. Melhor seria que eu nem estivesse aqui. E esse pensamento sombrio vai se avolumando, levando à desesperança, ao desespero, à depressão e, às vezes, à própria autodestruição. O suicídio, que não resolve absolutamente nada, porque a vida continua, somos espíritos imortais, só agrava a nossa condição. Portanto, o auto-amor, ele precisa comparecer como uma nascente generosa, como uma messe de luz, alcançando-nos e vitalizando-nos, para que nós tenhamos a boa prática diária da nossa meditação, das leituras edificantes, das visualizações terapêuticas, das conversações edificantes, para que o auto-amor possa frondejar e multiplicar. Porque quanto mais nós nos respeitamos, melhor respeitaremos e amaremos aqueles que estão conosco. Mas na sequência, Kardec nos traz uma passagem de Mateus, capítulo 18. A parábola conhecida como dos credores e dos devedores. Eu, particularmente, gosto de outro nome dessa parábola, a parábola do devedor implacável, porque parece fazer mais jus ao seu conteúdo. Ela faz parte do conjunto de parábolas do reino dos céus. Aquela em que Jesus vai comparar o reino dos céus com um festim de bodas, com a pérola, e assim por diante. Aqui ele diz, o reino dos céus é semelhante a um rei, que quis agora prestar contas dos seus servos. E vai começar com um que lhe devia 10.000 talentos. E como o homem não tinha como pagar essa dívida, ordenou o rei que ele fosse vendido, a sua esposa, os seus filhos e todos os seus bens, para pelo menos reduzir um pouco a dívida. Mas o homem, prosternando-se, disse, Senhor, sê longânime comigo, sê paciente, e eu te pagarei tudo. O rei de Jesus foi então tomado de compaixão, perdoou totalmente a sua dívida e o libertou. Mas esse homem, logo na sequência, vai encontrar agora um conservo que lhe devia 100 dinheiros. E pegando pelo seu pescoço, quase a enforcá-lo, dizia, paga tudo o que me deve. Mas o conservo,
prosternando-se igualmente, dizia: "Sê longânime comigo, e eu te pagarei tudo." Mas ele não aceitou, mandou que o prendessem e o detivessem até que pagasse completamente a dívida. Os demais conservos, assustados, correram a levar a notícia ao rei, que, ao saber, mandou chamar de volta aquele servo e disse: "Mau servo, eu não te perdoei uma dívida extraordinária porque tu me pedistes? Não estava desde já com o compromisso moral de fazer o mesmo com os teus conservos?" E ordenou então que ele fosse detido e preso até quitar a dívida. Como disse Jesus no capítulo 17 de Mateus: "Sereis colocado na prisão e daí não saireis até pagardes o último quadrante." E Jesus termina dizendo: "É assim que Deus, nosso Pai, que está nos céus, fará com cada um de vós, se não perdoardes de coração os vossos irmãos." Esta parábola extraordinária, rica de símbolos, de ensinamentos, ela bem poderia estar inserida no capítulo anterior, da misericórdia. Mas Kardec, de maneira magistral, a coloca no capítulo 11 para mostrar que a compaixão e a misericórdia, verdadeiras, de coração, são inseparáveis da verdadeira expressão do amor. Vejam, Jesus começa dizendo que aquele homem devia 10.000 talentos. Ora, mas o que é um talento? Talento, que vem do latim talentum, era uma unidade monetária muito antiga, que vinha ainda do tempo da Babilônia. Mas era um valor impressionante. Um talento correspondia a 6.000 denários. Denário era uma moeda de prata romana, normalmente o salário por um dia de trabalho árduo no campo. O trabalho de melhor remuneração daquela época. Portanto, um talento correspondia a 16 anos de trabalho. Mas aquele homem, ele devia 10.000 talentos. Portanto, 60 milhões de denários. Uma fortuna incalculável. E o rei perdoou completamente a dívida daquele homem. O rei, que é Deus, nosso Pai, cuja misericórdia é inconcebível para a nossa compreensão. Na verdade, meus irmãos, nós estamos aqui hoje reencarnados pela misericórdia divina. Nós estamos aqui hoje na seara espírita pela sua infinita compaixão. Não porque temos créditos morais, mas porque Deus nos ama de maneira imarcessível. Como disse Jesus, Deus todos os dias faz nascer o sol para os bons e para os maus, e faz cair a chuva para os justos e para os injustos. O sol da esperança, o sol da renovação, o sol de um novo dia, o sol para que eu possa aprender a amar nesse dia, aprendendo a perdoar, aprendendo a ter mais compaixão. A chuva que deve lavar as minhas amarguras, as minhas angústias, os meus medos, os meus conflitos, o meu rancor, o meu ressentimento, os meus traumas, para que eu possa me libertar, para que eu possa respirar o amor, para que eu possa viver em plenitude. A outra questão é que esta parábola nos fala da lei de reciprocidade, a lei de compensações. Como muito bem, aliás, explicou Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, quando ele diz: se perdoardes aos homens as faltas que tenham cometido contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Como é natural.
Porque se o meu é um coração misericordioso, se eu tenho uma visão de compaixão e de tolerância diante do erro alheio, da fraqueza, da falta, da ignorância, da viciação, da perturbação, da criminalidade, da delinquência, naturalmente, que nós vamos amealhar em nosso derredor vibrações de simpatia, de acolhimento. E quando nós cairmos, quando eu errar, quando eu tiver dificuldades, quando eu mergulhar na sombra, na perturbação, e isso inevitavelmente vai acontecer, não faltarão mãos amigas, visíveis e invisíveis, do plano físico e do plano espiritual, que vão me levantar, que vão me sustentar, que vão me reerguer, que vão me animar, porque naturalmente eu estou atraindo esse tipo de vibração. Mas se o meu coração é inflexível, intolerante, arrogante, se eu transito a cavaleiro, passando por cima de tudo e de todos, execrando, destruindo a reputação, naturalmente, que nós vamos agora recolher vibrações de antipatia, de animosidade, mergulhados agora na solidão. E quando nós cairmos, quando eu errar, quando eu estiver enfermiço, quando eu estiver mais necessitado, não apenas vão escassear as mãos amigas, como ainda haverá aqueles que ainda vão querer me afundar um pouco mais. É a lei de ação e reação. Por isso que disse Jesus: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia no seu dia a dia, na sua vida, nas nossas relações. Em outra passagem, mais adiante, Kardec nos traz agora a passagem que diz: dai a César o que é de César. Os fariseus reuniram-se em torno de Jesus e então, aproximando-se, disseram: Mestre, sabemos que tu és veraz, que tu és verdadeiro, porque ensina o caminho verdadeiro de Deus para os homens e não considera as aparências, não considera a condição social, econômica. Dize-nos então, é lícito ou não pagar o tributo a César? E essa era uma questão capital naquela época. Havia uma grande discussão, pagar ou não pagar o imposto. Porque Israel estava sob a dominação do Império Romano, e Roma exigia um pesado imposto sobre todas as suas colônias. Israel não era exceção. Havia, inclusive, diz Allan Kardec, a figura dos publicanos, os cobradores de impostos, que eram nomeados em asta pública, tinham um mandato de aproximadamente 5 anos, recebiam como comissão uma parte do que arrecadavam e, naturalmente, eram detestados pela maioria dos judeus. Mas, na verdade, havia aqui uma armadilha, uma cilada. Não estavam os fariseus interessados em aprender com a sabedoria de Jesus, mas ter algo do que denunciá-lo. Porque se Jesus dissesse, não, vamos parar de pagar, porque esse imposto é escorchante, é um imposto abusivo, ele seria imediatamente denunciado à autoridade romana como um conspirador e seria condenado à morte. Mas se ele dissesse que não, devemos pagar, é a lei, ele seria agora denunciado ao grupo de rebeldes, de radicais, que anelavam uma guerra civil, um levante contra o domínio romano. O que quer que ele respondesse, ele seria denunciado. Jesus,
na sua presciência, o sabia. Tomado de compaixão pelas nossas misérias, pela nossa pequenez moral, ele volta-se para aqueles que o interrogavam e diz: hipócritas, pusilânimes, por que me tentais? Por que me testais? Apresentai-me uma dessas moedas que são usadas para pagar o imposto. E eles lhe alcançaram um denário, aquela moeda de prata romana que nós já falamos. Pegou a moeda na mão e perguntou: de quem é esta inscrição? De quem é esta imagem? Ora, é de César, eles responderam. E Jesus surpreende dizendo: então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas o problema é que esta frase é uma máxima. E às vezes, uma máxima é tão máxima que nós não alcançamos o seu significado. O que significa isso? Dai a César o que é de César. Vejam, nós estamos temporariamente no corpo físico. Então é natural que eu preciso dar ao corpo físico a sua devida atenção, no sentido de cuidar a sua conservação, a alimentação mais saudável, o repouso, a prática de exercícios físicos, para que o desgaste não seja prematuro, não seja excessivo, abusivo, para que eu não cometa certos exageros e não acabe retornando antes do devido tempo ao mundo espiritual, na condição de um suicida inconsciente. Mas, por outro lado, dar a César o que é de César significa que enquanto nós estamos aqui na Terra, nós precisamos sim respeitar a lei dos homens. Porque se eu não respeito o limite de velocidade, se eu ultrapasso o sinal vermelho, se eu jogo lixo no chão, se eu gosto de sonegar os impostos, acumulando notas frias, dando um jeitinho aqui, um jeitinho acolá. Se eu não consigo respeitar a lei dos homens, que está escrita, que está na minha frente, como eu posso pretender respeitar a lei de Deus, que está na nossa consciência, que está no ádito do meu coração? É impossível. Por quê? Porque se eu quero ter direitos no céu, eu preciso antes cumprir as obrigações da terra, como é natural. Mas dar a Deus o que é de Deus é lembrar que nós também temos um imposto a pagar para Deus. Como o nosso corpo, que não me pertence, que me foi emprestado. E que, embora eu deva cuidar da conservação física, embora eu deva fazer exercícios, eu também preciso exercitar o meu espírito. Eu preciso fazer a minha ginástica moral todos os dias. Através da boa leitura, como já falamos, da oração, da prece, meditação, visualização terapêutica, mas especialmente o exercício da caridade moral, da indulgência, da benevolência, do perdão, da misericórdia com aqueles que estão à nossa volta. Para que haja esse espelhamento de amorosidade, para que haja esta reciprocidade. Porque esta é a moeda de luz que nós precisamos pagar. É o imposto sobre as nossas virtudes, é o salário da paz, que todos nós precisamos conquistar. Mas, na sequência, nós temos nas instruções dos Espíritos diversas mensagens extraordinárias. A primeira é do Espírito Lázaro, que fala exatamente a lei de amor. E Lázaro começa dizendo que a lei de amor resume toda a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é verdade. Jesus
o amor não amado. Ele que nos disse que Deus é amor. Mas Jesus, sendo a própria manifestação da lei divina, é também o amor na máxima condição que a humanidade conhece. Não por acaso o nosso modelo e guia, não por acaso o governador espiritual da terra, a alma da terra, como diz Allan Kardec em A Gênesis, Jesus. Mas Lázaro diz que o amor é uma construção. O amor é o resultado da nossa própria evolução. Não apenas o nosso progresso ontogenético, mas especialmente o nosso desenvolvimento antropossócio-psicológico da criatura humana. Porque no início, diz Lázaro, nós possuíamos apenas os instintos, o instinto animal, que fala de uma inteligência embrionária, do automatismo da lei, daquela punção, para que sejam atendidas as necessidades básicas, a alimentação, o repouso e a reprodução. Mas na medida em que o nosso psiquismo foi se desenvolvendo, corrompendo-se, tornando-se mais sofisticado, compareceram, diz Lázaro, as sensações e as emoções. E a primeira emoção que o ser humano desenvolveu, quando nós ainda estávamos homisiados na caverna, na furna, temendo as forças telúricas da natureza que não conseguíamos compreender, o raio, o trovão, o fogo, as feras predadoras, outras tribos, e a própria morte, foi o medo ancestral, o medo do desconhecido, o medo do imponderável. E esta emoção visceral, primitiva, ainda está arraigada na maioria de nós, no nosso inconsciente, criando às vezes dificuldade para a construção da amorosidade. A segunda emoção que surgiu no homem primitivo como resposta à primeira foi a raiva. A raiva pela nossa própria fragilidade, pela minha impotência, pela minha incapacidade de controlar esses elementos, a raiva pela morte dos entes queridos, a raiva pela doença, pela fraqueza. E esta raiva, esta ira ancestral, ainda permanece ressumando junto com o medo e muitas vezes drenando, como vamos ver, as construções mais nobres do nosso amor. Somente mais tarde, muito mais tarde, diz Lázaro, é que vai comparecer os sentimentos, e o amor é o sentimento por excelência. E o próprio amor, como nós vamos ver, ele possui muitas dimensões, muitas estações, nas quais às vezes nós excursionamos num único dia e não nos apercebemos. Na mensagem seguinte, Fénelon, ele vai dizer que esse amor, ele é imanente e inerente em todos nós, como já referimos. Ninguém, absolutamente ninguém, que seja destituído da capacidade de amar. Nem o mais vil dos criminosos, nem o mais ignorante, nem o mais fragilizado. Todos temos a capacidade de amar em potencial. Em todos nós. É verdade, diz Fénelon, que às vezes esse amor está distorcido, como que colapsado, por um trauma, uma experiência infeliz, um conflito, e a criatura não consegue expressar essa amorosidade por outros seres humanos. Então ela vai dirigir esta expressão, às vezes, para um objeto, que pode ser um objeto de estimação, uma obra de arte, uma simples moeda, e às vezes para um animal. Como, aliás, acontece no prédio em que eu moro, aqui em Porto Alegre. Uma senhora de idade muito avançada, que não consegue se relacionar com nenhum dos vizinhos. Está sempre de mau humor.
mas resolveu cuidar dos gatos de rua. Começou a alimentá-los, oferecendo a melhor ração possível. Começou a construir ninhos, começou a construir abrigo, fazendo isso, no entanto, dentro da garagem, no subsolo, entre os boxes. Ela que não tem carro e não tem box. E aquilo que começou com algumas unidades, hoje são dezenas e dezenas, porque se multiplicaram, como é fácil de imaginar. Perguntada a respeito com relação à sujeira, às necessidades dos animais que se espalham, ela disse: ninguém se meta com os meus gatinhos. Porque para ela, o gato é muito mais importante do que as pessoas que lá estão. Fenelon diz: espécie de misóginos, cujo amor ainda está em elaboração, cujo amor ainda precisa ser estruturado. Isso nos faz lembrar o extraordinário poeta russo, Alexander Pushkin, onde na sua poemática, nas colinas da Geórgia, ele vai terminar essa cantata dizendo: não amar é impossível. É impossível não amar, porque se eu não aprender a amar hoje, eu vou aprender a amar amanhã. Se eu não aprender a amar amanhã, eu vou aprender a amar daqui a 10 anos. Se eu não aprender em 10 anos, eu vou aprender em 10 vidas. Mas é certo que todos nós aprenderemos a amar, amando um pouco mais. Mas na sequência, como vimos na abertura, nós temos o estudo do egoísmo. E Emmanuel, o nobre benfeitor espiritual, o benfeitor de Francisco Cândido Xavier, ele lembra que o egoísmo é a nossa grande chaga, é a nossa marca, é a nossa doença, é a marca do momento proceloso que vivemos na Terra hoje. É o nosso desafio, mas é também a nossa oportunidade. O egoísmo, na verdade, é um amor em estruturação. Psicologicamente falando, pela questão do tempo, vamos simplificar aqui, mas vamos pegar as duas primeiras dimensões para a nossa compreensão. A primeira é aquela que fala do comportamento equivalente a uma criança recém-nascida. Porque quando uma criança nasce e ela é colocada no lar, ela imediatamente se transforma no pequeno rei, na pequena rainha, no centro de gravidade, alterando os horários, o ritmo, para atender às suas necessidades, como é natural. Mas uma criança pequeninha, ela não consegue ainda ver o outro. Para aquela criança, a mãe é uma extensão do seu próprio corpo, que ali comparece para atender às suas necessidades. O problema é que existem pessoas maduras, de 30, 40, 50 anos ou mais, que ainda vivem essa perspectiva infantil. A perspectiva do eu e do eu. Não consegue ver o outro. Ela busca o outro mais para se ver do que ver o outro. É aquela máxima de Fédron, de Platão. Quando eu olho a minha amada, eu não consigo vê-la, porque eu vejo apenas a minha imagem refletida nos seus olhos. É como se o mundo girasse em torno do seu umbigo. É como se tudo se movimentasse para atender às minhas necessidades. Que às vezes nem é uma necessidade, é apenas um capricho. A pessoa que está nessa perspectiva, se ela chega num lugar e não tem mais cadeira para se sentar, está tudo ocupado, ela grita, ela esperneia, ela faz um escândalo, nunca se perguntando o motivo pelo qual não tem lugar vazio. Se ela esqueceu de fazer a reserva, se ela está muito atrasada, porque isso não importa. O que importa é a minha necessidade. Porque o outro é o outro. Não consegue alcançar, não consegue identificar. A segunda perspectiva que fala do egoísmo é a do jovem.
O jovem, diferente da criança, numa linguagem psicológica, ele já consegue ver o outro. É melhor que a criança, que não vê, mas ele vê o outro de uma maneira desproporcional, de uma maneira assimétrica, de uma maneira difusa, porque para ele a primeira perspectiva ainda sou eu, a segunda prioridade ainda sou eu, a terceira, a quarta será você, quando eu me lembrar, quando eu tiver tempo, o que pode ser que nunca vá acontecer. Então, nessa perspectiva, se ele chega num lugar em que só tem uma cadeira vazia, mas alguém está se aproximando, está próximo de sentar-se, então ele corre, ele atropela, ele passa por cima e senta na frente. E se alguém reclamar, mas meu filho é uma pessoa de idade, é uma pessoa com dificuldades, ele ainda vai protestar, mas eu sentei primeiro. E vai olhar, nem devia estar aqui, já devia até ter desencarnado. Porque é a perspectiva do egoísta, daquele que está sempre se privilegiando. O egoísta é aquele que está sempre em déficit. Parece que a sua necessidade é mais do que a necessidade do outro. A sua necessidade tem mais urgência que o outro. Ele não consegue ter uma visão equânime. Ele não consegue ainda ter uma visão igualitária, porque ele está ainda no castelo da soberba. Ele vive uma perspectiva imatura, uma perspectiva que ainda está em construção, em elaboração. O egoísta, no entanto, ele não está colocado para ser criticado, ele está colocado para ser amado. Porque ele precisa exatamente desta convivência com aqueles que já construíram um amor mais maduro, o amor mais hombridade, o amor do acompanhamento, o amor da amizade verdadeira, da fraternidade, para que ele possa se enriquecer com esses valores e assim se beneficiar. Isso nos leva às questões finais, que falam da caridade para com os criminosos, e se a gente deve expor a vida para auxiliar, para salvar um malfeitor. Questões cruciais. Mas vejam, o pensador, escritor, jornalista inglês, Gilbert Chesterton, certa feita disse: me ame quando eu menos merecer o teu amor, quando eu te parecer mais desprezível, mais vulgar, mais criminoso, porque certamente é quando eu mais necessito do teu amor. Nosso Senhor Jesus Cristo compreendeu muito bem esta necessidade quando disse-nos: não são os sãos que precisam de médico. Como reafirmou o Espírito de verdade, os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. É necessário que o nosso amor tenha esta capacidade de transpor barreiras, que ele possa ir além dos meus preconceitos, do preconceito com relação à aparência do outro, o gênero, a idade, a condição econômico-social, que ele possa ir além do meu preconceito político-partidário, do meu preconceito filosófico, o preconceito que for, porque eles são filtros mentais, são vieses cognitivos que muitas vezes nos entorpecem, congelam o meu coração, me colocam na clausura daquela perspectiva do eu e do eu, às vezes inconscientemente, num automatismo infeliz, que, no entanto, me coloca em déficit com relação à minha própria amorosidade. Amar aqueles que estão nessa perspectiva não significa concordar com eles, não significa aplaudir o seu comportamento equivocado, não significa anuir com seu vício, ao contrário,
mas significa respeitar a sua escolha, respeitar a sua condição, ter esse movimento de empatia, de piedade, não apenas se colocando no lugar do outro, mas efetivamente em compreendendo a sua necessidade, oferecer o que temos de melhor. E o que nós temos de melhor não é a minha crítica, não é a minha condenação, não é o meu juízo, não é a minha maledicência. O que nós temos de melhor é exatamente a misericórdia, a compaixão, a solidariedade, a tolerância, para que nós possamos nos lembrar de uma palavra mágica. Porque se nós estamos falando de amor, é justo perguntar, se nós tivéssemos que resumir em uma única palavra, um sinônimo para o amor, qual seria essa palavra? Talvez pensássemos exatamente em misericórdia, em perdão, em compaixão, em tolerância, talvez em amizade, talvez em caridade. E todas estão muito bem. Mas, normalmente, nós esquecemos de uma palavra fundamental, que nos foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em João, capítulo 10, ele diz, eu e o Pai somos um só. Não no sentido da perda da individualidade, mas dessa união visceral. Porque o amor une. O verdadeiro amor aproxima. O verdadeiro amor é aquele que produz a simpatia e não a antipatia. O verdadeiro amor não é aquele que fomenta a competição contra tudo e contra todos. Eu quero ficar em primeiro lugar, eu quero ficar em destaque, eu quero me destacar. Não. O verdadeiro amor é aquele que nos convida à cooperação, que vai no caminho inverso. A falta de amor me leva à solidão, mas o verdadeiro amor me leva à solidariedade. E quando nós somos solidários, nós nunca estamos sozinhos. Enriquece-se o meu coração, ilumina-se o meu caminho, alegra-se a minha alma, porque o amor deve nos unir uns aos outros, passando por cima das diferenças, passando por cima dos preconceitos, passando por cima de séculos e séculos de ilusões, para que nós possamos compreender a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E para encerrar estas rápidas reflexões, em João capítulo 15, após a última ceia, naquele momento magno, em que Jesus ministra os últimos ensinamentos aos discípulos amados. O tempo urge, ele o sabe. Então ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim não produz nada. O fruto da vida, o fruto do amor. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu observo os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então ele diz, esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E ao terminar essa fala magistral, ele dirá, isso eu vos peço, isso eu vos ordeno, apenas isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros, para que a minha alegria esteja também em vossos corações, para que a minha presença esteja também em vossos corações, para que a felicidade, finalmente, esteja no caminho da nossa realidade. E assim, sentindo e pensando, profundamente agradecidos por essa oportunidade, só podemos então dizer, Senhor, faze, portanto, em mim a tua, que é a vontade da plenitude da felicidade.
Que Jesus abençoe a todos que aqui estamos e que a sua paz permaneça sempre em nossos corações. Demos todos nós graças a Deus. E vamos pedir a Pai um impotente bom, um excelente final de ano para todos nós e um ano de 2024 pleno de alegrias, de paz e de saúde. E que assim seja.